Aleluia. Glória a Deus, graça e paz. Você que já está entrando na live de hoje, em mais um culto de adoração ao Senhor, neste sábado, dia 27 de junho do ano de 2020. Eu queria ver quem já está entrando aqui, mas não está aparecendo aqui pra gente. Não sei, tá. Glória a Deus. Vou trazer um pouquinho para cá. Aleluia. Cezão, seja bem-vindo aí pelo YouTube. Glória a Deus. Selma também está nos assistindo. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Selma, conselheira tutelar da nossa cidade. Minha mãe Rosinha também já entrou com a gente. Seja muito bem-vinda. Aleluia. Nós estamos aqui mais um sábado para compartilhar da palavra do Senhor. Meu pai Sérgio, seja bem-vindo. Mais uma live. Irmãos, como a gente costuma dizer aqui em Maria da Fé, hoje choveu, se prepara aí por um tempo de frio. Agora o bicho vai pegar, amém? Mas enquanto você vai entrando, e você que está passando de repente aí pelo Face, pelo WhatsApp, já começa a curtir e compartilhar. Enquanto isso eu quero orar por sua vida, amém? Então, feche seus olhos comigo e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor neste dia pela oportunidade que temos de na Tua presença entrarmos para mais uma vez cultuar ao Senhor, bendizer o Seu nome, engrandecer o Seu nome. Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos permite vivermos da graça de sermos feitos filhos de Deus, por podermos nos reunir, ainda que através de uma live, ainda que através da internet, mas por podermos nos reunir na Tua presença. Pai querido, eu Te glorifico porque o Senhor nos deu este instrumento para utilizarmos, para que o Senhor possa ser glorificado e a Tua palavra ser compartilhada neste tempo. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa, Deus, a nossa comunidade, a nossa cidade, abençoa, Senhor, os nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as famílias aqui representadas. Pai, nós pedimos que a Tua boa mão esteja estendida de uma maneira poderosa e eficaz, como sempre é, sobre a vida de cada pessoa que aqui está, e em nome de Jesus, aqueles que irão posteriormente compartilhar desta palavra, ouvindo esta mensagem, participando desta oração, orando conosco, mesmo que não ao vivo, mas sentindo ou recebendo da Tua porção, que o Senhor também possa alcançá-los no nome de Jesus. Nós oramos desta maneira, Senhor, crendo que grandes coisas o Senhor tem a fazer por nós
em nome de Jesus. Amém? Júlio Nascimento nos assistindo. Júlio é o marido da minha prima. Júlio, marido da Mariana. Seja muito bem-vindo. Hugo, seja muito bem-vindo. Hugo, meu amigo, parceiro. Amém? Queridos, eu queria compartilhar com vocês de uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, o versículo de número 7. 1 Samuel 16, 7. Aleluia. Vou colocar aqui para os irmãos. Aqui no YouTube foi. Deixa eu botar o comentário aqui no Facebook. Minha mãe Rosinha acabou de entrar. Então, tá aí 1 Samuel 16, 7. É o que nós queremos compartilhar nessa noite. Amém? Vou aproveitar aqui, vou mandar um abraço e o meu amigo Géser, lá do Mercado do Juquinha, fazendo aniversário hoje, do açougue. Aquele menino é gente boa pra caramba. Meu amigo Gilmar, lá das Posses, também fazendo aniversário no dia de hoje. Amém? Mas vamos compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Então diz assim o texto: porém, disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Amém? Eu quero ler antes da gente entrar no texto. Eu fui pego aqui no Facebook num texto muito interessante que vem a corroborar com o que nós estamos ministrando nessa noite. O texto fala sobre o filtro de barro. E é comum no filtro de barro nós vermos uma camada branca se formar na parte externa do filtro. Mas isso não tem nada a ver nem com mofo, nem com bolor. Isso é o que o texto está nos esclarecendo aqui. Esse fenômeno se chama eflorescência e ocorre por conta da porosidade do filtro de argila, que é o que mantém a água fresca. Funciona assim: a água atravessa os poros de argila e troca o calor com o ambiente. Nesse processo, uma parte da água evapora e os sais minerais contidos nela permanecem do lado de fora do filtro. Quanto mais sais minerais presentes na água, mais eflorescência aparecerá no filtro. Isso é super normal e não traz nenhum risco à saúde. Para retirar a eflorescência, basta limpar o filtro frequentemente com água, usando as próprias mãos ou uma esponja úmida, e nada de passar sabão, detergente ou produto químico que podem comprometer o filtro, alterar o gosto da água. É super simples o processo de higienização. Bom, agora deixa eu fechar aqui novamente. Eu achei interessante porque nós olhamos para um filtro de barro, e eu tenho essa característica também. Eu olho para um filtro de barro e quando eu vejo aquela coisa branca do lado de fora, dá uma impressão ruim. Eu tinha uma moringa aqui em casa e quando ela começava a ficar desse jeito, eu já não queria nem beber água. Meu pai tinha me dado a moringa e eu não queria beber. Mas aí eu fui ler meditando nessa mensagem e lendo esse texto, eu fui conferir
E realmente é isso. Não é que o filtro esteja, como é que se diz, embolorado, né, mofado, nem que está vazando água e por isso o filtro está com problema, ou a moringa, quem tem moringa em casa, né, percebe que ela fica mais úmida pelo lado de fora. E o que acontece? É exatamente este processo. O processo onde a água ela pega a porosidade do filtro ou da moringa, de barro, de argila, e ela deixa os sais do lado de fora. E ela fica mais pura pelo lado de dentro. E é isso que eu quero começar a dizer para você nessa noite, quando nós vamos começar a ministrar a palavra de Deus. O texto que nós lemos, ele faz parte da narrativa de quando Deus escolhe a Davi para ser rei de Israel. Ou melhor, escolhe não, ele unge a Davi, porque ele já havia escolhido Davi. Então, Deus pede ao profeta Samuel que vá até a casa de Jessé, na cidade de Belém, para que ele possa ungir então ali um rei. Ele havia se provido ali de um rei. Samuel diz para Deus o seguinte: olha, se eu for lá, Saul, que é o rei que o Senhor rejeitou, vai me mandar matar. Então eu preciso de algo para fazer naquele lugar. E aí Deus diz: então prepara um cordeiro, vai lá para um sacrifício. E lá neste sacrifício você ungirá aquele que eu te mostrar. E então, chegando lá, ele foi à casa de Jessé, e Jessé era um líder ali na cidade de Belém. E Jessé então recebe o profeta Samuel. Eles fazem um sacrifício, eles adoram a Deus. Lembrando aqui aqueles que nos acompanham nessa noite, você que não tem muito contato com a palavra de Deus, o sacrifício na época ele tinha dois objetivos. Um era adorar, e o outro que toda adoração ela é baseada em comunhão. Então sacrificava-se um animal para que você pudesse então partilhar da refeição, né? Então todo sacrifício é baseado, toda adoração ela é baseada em comunhão. Não existe esse negócio: eu adoro na minha casa. Não, na tua casa você pode orar em secreto, no teu quarto, mas a adoração ela acontece na comunhão, tá? Então, queridos, preste atenção. Eles vão para a casa de Samuel, e aí vão para a casa de Jessé, aí Samuel diz para Jessé: olha, chama os teus filhos e nos assentemos à mesa. E então, como era de costume, o profeta, quando vinha à casa de alguém, era para trazer algo, uma novidade, ou para algum propósito advindo de Deus. E Jessé, como um homem temente a Deus, um líder consciente, ele recebendo Samuel lá e havendo feito com ele um sacrifício, né, uma oferta a Deus, ele sabia que aquela visita não era uma visita simples. Então ele manda chamar os filhos e começa a passar os seus filhos diante de Samuel. Ele apresentava os seus filhos diante de Samuel. E era muito natural também o primogênito primeiro e seguindo a ordem de idade dos filhos. E os filhos de Samuel eram homens altos, homens valentes, né, que já serviam no exército. Nós podemos observar isso no capítulo 17 e também num trecho do capítulo 16 nós observamos isso. Homens que já serviam o exército, então eram jovens fortes, bonitos, de boa aparência, né? E então, quando Samuel olha para o primeiro dos filhos, vendo que ele era um jovem forte, um jovem alto, assim como Saul era uma pessoa que sobressaía entre a multidão, ele olha e fala assim: esse aí é o que Deus escolheu como ser ungido. E então nós vamos ver no texto que
Deus então fala ao coração de Samuel: olha, não atentes para a sua aparência, porque o Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está aparente, mas eu olho o coração. A Bíblia vai dizer no Salmo 139 que Deus sonda e esquadrinha os corações. Esquadrinhar é como se pusesse pequenos quadrinhos. Eu não sei quantos vão lembrar, mas a maioria de nós deve lembrar aqueles cadernos quadriculados de matemática que a gente usava. Então, Deus faz isso, esquadrinhar, é colocar em pequenos quadros. Então, ali, aqueles quadros é para você medir o coração. Então, quando diz que Deus sonda e esquadrinha os corações, Ele está dizendo para a gente que Deus observa cada pedaço para ver se tem simetria, para ver se aquilo que nós dizemos ser é exatamente aquilo que somos. Então, o que acontece nesse texto, que é o que eu quero compartilhar com os nossos irmãos nesta noite? Muitas vezes nós vivemos de aparência, mas a nossa aparência ou viver de aparência não é nada pernicioso. Todos nós temos uma aparência. A minha filha hoje estava tentando explicar para o meu pai que você precisa sair todo combinando na rua. Meu pai que está assistindo a gente na live hoje, ele estava extremamente combinando com uma bermuda xadrez, com uma blusa de manga comprida, com uma blusa de manga de alça por cima da blusa. Estava super combinando. Minha filha ficou horrorizada, porque ela precisava ir na rua, eles iam comprar plantinhas, ia pisar em barro, mas ela queria colocar salto alto, passar maquiagem, combinar a roupa, né? Não podia com o vestido que ela estava, botar o casaco X, porque tinha que combinar. A aparência todos nós temos. A aparência é uma coisa. Qual era a preocupação de Deus neste texto? Era que não houvesse uma falsa aparência. Essa é da qual nós precisamos observar. Juliana, precisei dar um recadinho para minha filha, irmãos. O que nós precisamos observar? Saul, que havia sido eleito rei de Israel há um tempo atrás, ele sobressaía dos ombros para cima, é o que a Bíblia diz, ou seja, Saul era muito alto, ele era alto e era bonito. E, porém, as pessoas olham para Saul e falam assim, ó, esse cara aí é o bichão, ele é o rei. Saul esteve entre os profetas, Saul profetizou, mas quando Saul assume o trono, ele revela o que estava no seu coração. Então nós percebemos que Saul vivia de uma falsa aparência. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele não está dizendo que os filhos de Jessé tinham uma falsa aparência, mas ele estava dizendo para que Samuel não olhasse apenas a aparência, mas que deixasse que ele julgasse, que Deus julgasse o coração daquele homem, esquadrinhasse o coração daquele homem. Lembra quando nós lemos lá no início, eu li a história do filtro de barro? Quando a gente olha um filtro de barro e a gente vê aquela marca, parece que está mofado, mas por dentro a água está mais pura. E é exatamente isso que vem acontecer com Davi. Quando todos os filhos de de Jessé passam diante de Samuel, Deus fala que havia mais um, e Samuel pergunta exatamente isso. Não há mais nenhum dos teus filhos, porque certamente não nos sentaremos até que todos os teus filhos estejam à mesa, disse Samuel para Jessé. E aí então Jessé vai e fala, olha, tem um pequeno, tem um menor, ele está com as ovelhas nesse momento. Seja bem-vinda, irmã Kátia. Um beijo na família, um beijo no Mazol. E aí quando Davi chega à casa do seu pai Jessé, e ele passa diante de Samuel, ele passa diferente do que os outros,
Os outros se prepararam para aquele momento, os outros se prepararam para adorar, os outros se prepararam para sentar à mesa, mas Davi não, ele veio da malhada, ele estava com as ovelhas, ele não estava asseado para aquele momento. Mas quando ele passa, assim como no filtro de barro, olhando o lado de fora, não tinha boa aparência. Davi era pequeno, era o mais jovem dos irmãos, era ruivo, e na cultura judaica de então, um homem ruivo lembrava Esaú, o irmão de Jacó, o irmão de Israel, que não andou nos caminhos do Senhor. Então, Davi, quando passa diante de Samuel, a sua aparência não era agradável, porém o seu coração era segundo o coração de Deus. E isso é uma coisa muito importante para nós, porque nós precisamos entender qual é a aparência do nosso coração diante dos homens. Queridos, nós não seremos julgados por Deus por aquilo que mostramos diante dos homens, mas por aquilo que Deus observa nos nossos corações. Então, o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é que o Senhor, Ele não está preocupado como anda você diante deste mundo. É claro que nós precisamos cumprir as regras do mundo, andar de acordo com as leis, mas Ele está preocupado com o teu coração, porque muitas vezes nós estamos numa aparência de que somos, porém não somos. Então, o que nós podemos observar? Saul, ele era um homem até chegar a ser rei. Ele era um homem servo, porque antes dele ser ungido rei, ele foi procurar as jumentas do seu pai que haviam fugido, então ele estava servindo, mas quando ele passou a ser rei, ele esqueceu-se de servir. Davi, quando começou a ser ungido, quando foi ungido, ele era servo, estava apacentando as ovelhas do seu pai. Davi serviu a Saul mesmo quando Saul tentava o matar, e quando ele se tornou rei, Davi foi um dos maiores servos que nós podemos observar. Num caso onde nós vemos quando Davi manda buscar a arca do Senhor e sem conhecimento de causa, Davi manda que colocasse um carro de bois novos, e o texto diz que os bois no caminho tropeçam, então a arca vem a cair, Uzá segura a arca e morre, porque ele olhou para dentro da arca. A lei espiritual da época que você não podia olhar para dentro da arca, e ele olha para dentro da arca e ele morre imediatamente. E Davi fica tão contristado pela atitude que ele tem, que ele dá o nome daquele lugar de Pérez Uzá. Aqui eu abri uma ruptura, um buraco na família de Uzá. Ele trouxe para si a responsabilidade. Ele era servo. Querido, o que eu quero trazer para mim, para você nessa noite, é que o nosso coração não pode deixar de servir, porque o que Deus procura são pessoas que são servos. Os servos são obedientes, os servos também são amigos leais, irmãos. Nós podemos ver a história de Eliezer, um servo que era o servo de Abraão, tão fiel que Abraão tinha a sua concepção de que caso ele não tivesse filhos, ele deixaria tudo para Eliezer. Então, ou Eliezer, depende da pronúncia que você desejar. Então, nós precisamos entender que Deus não está olhando para aquilo que mostramos diante dos homens. Muitas vezes estamos preocupados com a aparência daquilo que somos diante dos homens, enquanto Deus está sondando e esquadrinhando os nossos corações. Ele sabe bem o que vai dentro do nosso coração. Quando muitas vezes
o sorriso não é a vontade do coração, quando muitas vezes o obrigado não é a vontade do coração. Então, nós precisamos guardar o nosso coração. A Bíblia diz que nós devemos guardar os nossos corações porque deles produzem as fontes da vida. Né? Então, nós precisamos guardar os nossos corações, porque é Ele que Deus tem examinado, é Ele que Deus tem buscado. Então, o que nós precisamos entender acerca desse texto? Nós somos observados pelos homens segundo a aparência que temos. As pessoas nos olham pelo carro que temos, pela casa que temos, pela roupa que vestimos, mas Deus não. Deus olha o que há no teu coração. E o que havia no coração de Davi, que mais chamava a atenção de Deus naquele momento, é que Davi era um servo obediente. E eu quero deixar para você nessa noite, nesse sábado, dia 27 de junho, seja um servo obediente. Quando te chamarem para a obra, venha. Quando pedirem para que você espere, espere. Quando disserem para você não é o caminho, não vá por aquele caminho. Porque os servos obedientes, eles são exaltados por Deus. Para nós concluirmos essa mensagem, eu ouvi uma história muito interessante, não pude confirmar se verídica, né? Porém, a ilustração era verídica, a foto era verdadeira, mas não sei se a história é. Diz que um rapaz foi entregar um currículo numa determinada loja, ou determinada empresa, eu não me recordo, e por conta da pandemia não havia quem recebesse o currículo, mas havia uma instrução para que deixasse numa urna na entrada, né, nas escadas da entrada. E ali ele colocou então o seu currículo e dobrou o seu joelho diante daquela urna e orou. Porém, diz o texto, né, que o guarda, o segurança, lembrei a palavra correta, o segurança, ele vendo aquela cena, ele fotografou o rapaz ajoelhado na urna e levou aquela foto aos donos da empresa, os diretores, não sei, e eles então se comoveram com a imagem e então chamaram ele para entrevista para que ele pudesse entrar na empresa. E o texto encerrava dizendo que agora aquele fulano, que eu não me lembro do nome dele, estava no processo de entrevista para a vaga de emprego pretendida. Bom, não pude confirmar se era verdade a história, né, ou se o texto era verdadeiro. Porém, uma coisa eu quero dizer, o final citava um texto bíblico que diz que aquilo que fazemos em secreto, Deus honra diante de todos. Então, quando nós somos servos em nosso coração, aí Deus nos exalta diante dos homens. É o que aconteceu com Davi. Davi era servo, um servo obediente, porém ele foi exaltado diante dos homens, sendo rei de Israel. E eu quero profetizar isso na tua vida. É tempo de Deus exaltar você, amém? É tempo de Deus te colocar numa posição de exaltação. Então, sirva com excelência. Em todo tempo, seja um servo fiel. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã nós temos live às 19 horas. Live, nosso culto de louvor e adoração, louvor e palavra. Estaremos com o Ministério de Louvor reunidos, crendo que para o próximo mês, se Deus quiser, poderemos regressar com as atividades no templo. E, irmãos, continue orando por Maria da Fé, pelo Brasil, para que essa enfermidade continue a regredir como está regredindo. Nós cremos dessa maneira, amém? Feche seus olhos comigo mais uma vez, para que possamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dos teus filhos, desses nossos amados irmãos que partilharam da tua palavra comigo hoje. Isto é adoração,
e nós te louvamos de uma maneira muito poderosa pela oportunidade que temos. Obrigado pela vida de cada um nesta noite. Que o Senhor abençoe aqueles que mais tarde irão ouvir dessa palavra e que nós possamos ser servos obedientes e fiéis, que buscam em secreto obedecer, crendo que no momento certo o Senhor nos exaltará segundo a sua palavra. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique com Deus e até amanhã, no nome de Jesus.